Boa noite, nossos amigos e companheiros interessados nos estudos da doutrina dos Espíritos. Hoje, 19 de novembro de 2020, voltamos a apresentar mais uma edição do programa Encontro com o Espiritismo, que, como sempre, é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E hoje nós, ao apresentar o Encontro com o Espiritismo, escolhemos um tema no Livro dos Espíritos, que é a obra angular do Espiritismo. É o Livro dos Espíritos. E o tema é sobre os anjos da guarda, quer dizer, os espíritos protetores. É na questão 489. Ora, Deus, que é o Criador do universo, e não se pode falar a coisas que é impossível a gente falar que não fale na outra, devido à intimidade existente entre as coisas. Ora, Deus é o Criador do universo, é o autor da criação, e nós somos a obra-prima da sua criação. Somos espíritos. Gostamos sempre de repetir, não temos espíritos, somos espíritos. Todos nós. E quando não estamos aqui na Terra reencarnados, estamos no mundo espiritual. Quando os anjos da guarda da gente, os protetores, nos procuram aqui e no mundo espiritual e não encontram, é apenas uma comparação que reflete uma realidade, nós estamos em outro planeta reencarnados. Mas os espíritos superiores, eles têm conexão com os planetas, com os mundos, porque não há obstáculos para esses espíritos superiores, esses espíritos puros, mesmo porque eles fazem parte da corte celestial. A corte celestial é composta de espíritos puros, aqueles espíritos que atingiram a pureza, que a Igreja Católica chama de anjos e arcanjos, e denominam muito bem para designar a altura, o poder, a força espiritual e a perfeição desses espíritos. Jesus faz parte da corte celestial e não governa somente o planeta Terra, ele governa outros globos, outros planetas, aqui mesmo do nosso sistema, ligado ao nosso Sol. E de modo que os anjos da guarda, nossos anjos da guarda, são espíritos superiores, mas eles têm abaixo dele os auxiliares dele, que quando eles não estão nos assistindo mais diretamente, eles determinam os seus assessores, os seus auxiliares, que pode-se dizer que são nossos espíritos protetores. E apenas para ampliar os conhecimentos acerca desse tema, o Espiritismo nos ensina que os planetas têm seus guias. A Terra, por exemplo, o guia, o protetor espiritual da Terra é Jesus de Nazaré, que assistiu ou presidiu a formação do nosso planeta. E se constituiu, por determinação de Deus, o governador do planeta Terra. Logo, ele é nosso guia e modelo, Jesus de Nazaré. É como nos ensina aqui o Livro dos Espíritos. As nações têm seus protetores espirituais. As comunidades têm também seus anjos da guarda, seus protetores. As famílias têm seus protetores espirituais. E cada criatura, cada espírito, não é? Eles também têm seus anjos guardiães, seus espíritos protetores,
Porque, segundo nos ensina o Livro dos Espíritos, a doutrina espírita, o espírito, em qualquer posição em que ele estiver, há sempre um superior a ele. Ele está no meio, mas tem um superior a ele. E tem outro inferior a ele. Ora, a obrigação desse espírito que está na linha mediana é assistir os que estão embaixo, abaixo dele, os mais inferiores, dando-lhe a mão para que ele cresça. É uma solidariedade da comunidade de espírito universal. E ele também é assistido pelo anjo da guarda dele, que é um espírito superior a ele. Então isso é uma conexão perfeita, mostrando que tudo no universo está ligado, conectado, por leis, por campos magnéticos. Isso é a natureza, isso é o universo. E tudo ligado a Deus ao mesmo tempo. Então, aqui nos estudos de hoje, que é anjo da guarda, na questão 489, para dar um leque de esclarecimento acerca do tema, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: há espíritos que se ligam particularmente a um indivíduo para protegê-lo? O espírito responde: há um irmão espiritual, aquele a que chamais o bom espírito ou o bom gênio, mostrando aí que nós não estamos desprezados, que nós temos sempre espíritos bons e amigos nos guiando pelo pensamento, pela ideia, dando bons pensamentos a nós. Se de um lado há espíritos maus que nos inspiram para fazer o mal, nos inspiram para seguirmos o caminho dos vícios, do crime, do suicídio, do abuso, das paixões de uma forma geral, por outro lado há espíritos bons e amigos que nos inspiram os bons pensamentos para nos guiarem e nos tirarem das armadilhas desses espíritos viciados e viciosos, que são espíritos do mal, que procuram puxar o nosso tapete, a nossa queda. Muitas vezes por vingança, não é? E muitas vezes por ciúme, por inveja, porque eles estão numa situação espiritual muito precária e têm inveja de nós, que estamos numa situação melhor do que eles. Mas por trás deles todos estão os anjos da guarda, os espíritos protetores. Mas é preciso, antes de tudo, que nós ofereçamos condição para que esses espíritos bons continuem nos assistindo. Como? Quando nós somos obedientes a eles, aos pensamentos deles, aos conselhos deles, não é? Que somos dóceis, obedientes às inspirações dos nossos anjos da guarda, para podermos continuar merecendo a proteção deles. Se nós somos desobedientes, indóceis aos conselhos desses espíritos protetores, aí seguiremos caminho das trevas, dos inimigos do bem, e ficaremos à mercê desses espíritos maus, que as igrejas chamam os diabos, os satanás, os capirotos, quando na realidade esses espíritos de Satanás não existem. Existe o espírito mau, que viveu aqui na Terra como homem, ou em outro planeta, ou em outro mundo. É a visão do Espiritismo. E dentro do tema da noite de hoje, que é os anjos da guarda, os protetores da humanidade, os protetores do planeta, de cada mundo, os protetores das nações, os protetores de famílias, de comunidades, de instituições individuais. Nós temos uma proteção completa, mostrando que Deus cuida da sua criação, não nos deixa ao léu, não nos deixa abandonados, mostrando que Deus, que nos criou, não é? E não foi a nosso pedido, Ele criou por sua livre e espontânea vontade, com uma destinação para sermos espíritos puros e colaborarmos com Ele na natureza. Então tudo que Ele faz tem uma utilidade, tem uma eficácia, e mostrando que Ele mantém a sua criação. E na questão seguinte,
Allan Kardec, na questão 490, ele pergunta que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião. Qual é o entendimento que a gente tem disso? Aí o Espírito responde, o Espírito protetor. O Espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada, é o nosso protetor espiritual. É esse que é o responsável por nós e responde perante Deus, porque ele assumiu essa missão de cuidar de nós. Então, na questão 491, Allan Kardec volta a perguntar qual a missão do Espírito protetor, qual é a missão deles? A resposta é a missão de um pai com relação aos filhos. É a missão de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, dirigi-los, consolá-los nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Veja aqui qual é a função de um pai junto aos filhos, de uma mãe junto aos seus filhos. É a mesma ou superior a missão, a função dos espíritos protetores em relação a nós. Nós só nos dirigimos pelo caminho do mal pela nossa desobediência, porque nos afastamos dos conselhos dos espíritos que são os nossos protetores. E então Allan Kardec faz uma nova pergunta, que é muito interessante para nós nos sentirmos mais protegidos e fazermos a nossa parte, quer dizer, sermos obedientes às inspirações que vêm pela consciência desses espíritos bons e amigos. Apenas abrindo um pequeno parêntese, toda ideia má, todo pensamento mau, toda inspiração má que é contra o bem é de um espírito mau que está ao nosso lado. E todo pensamento bom, construtivo, de bom ânimo, de firmeza, de botar a gente para frente, não é? É de um espírito bom e amigo. É desse protetor espiritual que Deus o colocou ao nosso lado para nos proteger, consolar nas nossas provas e expiações aqui na Terra, inspirar-nos e nos guiar ao caminho do bem. Esse é o espírito bom, é o protetor espiritual. Então Allan Kardec volta a fazer outra pergunta, a 492. O espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento, quer dizer, o meu protetor, o seu, o nosso, ele se dedica a nós, a nos proteger desde o nosso nascimento? Resposta: desde o nascimento até a morte. E muitas vezes nos acompanha na vida espírita, depois da morte. E mesmo nos acompanha através das múltiplas reencarnações corpóreas, que mais não são do que fases curtas da vida do espírito. Então nós vemos aqui que as reencarnações são sucessivas e são muitas. Agora, a vida do espírito, pelo que ele está dizendo aqui, a vida do espírito é única, agora se subdivide em etapas. Aí é que quando a Bíblia apresenta como um símbolo dessa evolução, de cada etapa de evolução do espírito, cada encarnação, com a escadaria do progresso espiritual. É a escada que existe lá na Bíblia. E cada degrau daquela escada, cada degrau daquele representa uma fase da vida do espírito, porque a vida é única, agora se subdivide em muitas encarnações, para poder o espírito evoluir, aquela individualidade que somos nós. Aí cada degrau da escada é uma encarnação, cada degrau é uma encarnação. Por isso que ele diz que nos acompanha esses espíritos bons e amigos em nossa evolução, através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. E na próxima pergunta, que é a 493,
Aí Kardec pergunta, é voluntária ou obrigatória? Quer dizer, é de livre e espontânea vontade, não é? Ou é obrigatória a missão do Espírito Protetor, do nosso anjo da guarda? Aí o Espírito responde, o Espírito fica obrigado a vos assistir, como dever, uma obrigação, é uma missão, depois que ele aceita, e tem que responder. Uma vez que aceitou este encargo, essa função, aí se torna uma obrigação, e ele vai então responder perante Deus. Cabe-lhe ao anjo da guarda, porém, o direito de escolher para seus protegidos seres que lhe sejam simpáticos. Tudo bem. Para alguns é um prazer, para outros é uma missão, um dever e uma responsabilidade. Vejamos como tudo na natureza obedece a uma organização perfeita que vem da inteligência suprema do universo, que é Deus. É uma organização perfeita no universo. E a pergunta seguinte, dedicando-se a uma pessoa, o espírito, aliás, dedicando-se a uma pessoa, renuncia o espírito protetor a proteger outros indivíduos, já que ele assumiu esse compromisso comum, ele não pode assistir outros? Essa é a pergunta. Dedicando-se a uma pessoa, renuncia o espírito a proteger outro indivíduo? Não. Não renuncia, pode proteger, pode assistir, porém, mais protege-o menos exclusivamente, porque ele tem um compromisso com esse determinado espírito, com essa família. Aí pode dar uma assistência a outras famílias, pode dar uma assistência a outros seres, menos exclusivamente, porque é um espírito do bem, o que ele puder fazer, ele fará. Então, meus prezados amigos e companheiros de estudo do Espiritismo, mais uma vez nós apresentamos o programa Encontro com o Espiritismo e vamos ficando por aqui e voltaremos na próxima oportunidade com um novo tema sobre o Espiritismo, para tirar as dúvidas das criaturas. E muita paz para todos, e até a nova oportunidade.